cada um ao seu modo, para a Lagoa Grande. Mas o senhor é apoiado pelo seu pai, que já foi prefeito, e pelo ex-prefeito Boda, né, que são seus principais apadrinhados políticos, são seus principais conselheiros, que se porventura o senhor fosse prefeito. Mas como não vai ser, eu vou ser um prefeito, eu vou estar sendo aconselhado pelo prefeito Sombrio, o prefeito mais operoso desses 20 anos da história da Lagoa. Eu vou estar ao lado do Beto Spicato, meu companheiro, que tanto também já fez produtor. Eu vou estar ao lado do Manuela Carneiro, sua tia, que tem boas propostas, boas ideias, e que ela entendeu e veio se somar ao time do trabalho, ao time da verdade, àqueles que querem uma Lagoa Grande cada vez melhor e cada vez maior. Então, candidato, o passado dos seus apoiadores é muito sombrio. Pronto. Continua com o Fernando Fortunato. Agora, para fazer sua pergunta, como eu já expliquei, para não travar o debate, obrigatoriamente ele tem que perguntar ao professor doutor Rafael. Então, 30 segundos, Fernando Fortunato, tema livre para o professor Rafael. Na tela, por favor. Professor Rafael, em 2004, nós passamos pela maior tragédia da história da nossa cidade, o rompimento da barragem de Camará. Todos nós sofremos. Na época, o governador do estado, o senhor Cássio Melo, propôs uma aliança entre o prefeito Boda na época e o deputado Bruno Carneiro. Infelizmente, eles recusaram essa aliança, no momento que a cidade mais precisou. Tamanha a rivalidade deles dois. O que é que o senhor acha que 20 anos depois eles se juntaram agora? Estão pensando na cidade? Professor Rafael tem agora, professor doutor Rafael tem agora 1 minuto e 30, 1 minuto e meio para responder. Tomando a água de Pitombeira, a água de melhor qualidade da Paraíba. Infelizmente é assim a vida. Deus escreve certo por linhas tortas. Foi a tragédia de Camará que a gente conseguiu, através de Ricardo Coutinho, a barragem de Pitombeira. E os vereadores, na época, protestaram em não receber a água da Nova Camará. Mas foi um sufoco. Eu fui na casa do prefeito Boda muitas vezes. Eu saí da Rádio Cultura e fiquei sabendo que vai estourar. Avisei a muita gente. Alguns conseguiram subir a ladeira do Instituto, um antigo tiro de guerra, que o ex-prefeito Boda não quis dar continuidade. E, por incrível que pareça, muitos teimosos ficaram encostando o pé na parede, como o professor Nivaldo, que Deus o tenha, em família, colocando as coisas no tabuleiro, pensando que era pouca água, e veio já com 1 metro de altura na Rua do Rio, espalhou pela Rua da Glória, e veio de lá para cá, levando a nossa ponte na saída de areia. Faltou e falta hoje ainda atender as vítimas de Camará, como o Toninho da Bomboniere, que perdeu 2 vices, ainda estão lá dentro da Lagoa Paó, a Lagoa Paó, que precisa do nosso cartão postal, vítima também da tragédia de Camará. O nosso amigo Elton foi tentar pegar um bujão que a Lagoa Paó estava devolvendo através do canal da Lagoa e perdeu a vida. Tempo acabou, professor. Réplica agora do candidato Fernando Fortunato. 1 minuto. Meu caro eleitor de Lagoa Grande, meu povo querido, passamos um momento trágico na vida de Lagoa Grande há 20 anos atrás, que foi o rompimento da barragem de Camará. Muitos sofreram. E naquele momento mais difícil da cidade, de se reerguer, de deixar as diferenças de lado, a rivalidade de lado, em prol da cidade, infelizmente, o tamanho da rivalidade, o tamanho da disputa era tão grande que isso não foi permitido. E 20 anos depois, eles agora vêm se aliar para querer falar em Alagoas Grande, pensar na cidade. Mas não foi não, gente. Vocês estão vendo a prova disso. A aliança hoje que eles construíram foi uma aliança pensando em si mesmo, cada um pensando em si próprio. Porque o prefeito Sobrinho foi um divisor de águas após a gestão deles dois, fazendo muito com a Lagoa Grande, e aí politicamente eles vêm perdendo força. Por isso tentaram se unir para derrubar o trabalho. Mas isso não vai acontecer, porque o trabalho vai vencer. Agora, tréplica do professor Rafael, doutor Rafael, de 1 minuto. De quem é a culpa da destruição do Clube 31 de Alagoa Grande? Por que
não resgataram até hoje. E, aliás, na época, teve apenas uma ranhura e uma destruição parcial. E se uniu deputado Bosco Júnior, prefeito Boda na época, e o governador, dizendo que iria reconstruir, e até hoje não foi feito. O prefeito subiu, homem trabalhador, esquecendo, mas ainda tem tempo de resgatar. O nosso Clube 31, cartão postal na entrada da cidade, também foi embora em 17 de junho de 2004, há 20 anos atrás. A tristeza abalou o Brasil. Muitas pessoas ajudaram, mas a gente precisa ajudar ainda vítima de camarada que não recebeu sua indenização. Fiz uma manifestação na rua com o pessoal de Gavião, buscando... Não, professor Rafael, desculpe, mas só para esclarecimento, quem era o governador da época? Cássio Cunha Lima. Prometeu e não fez. O senhor citou vários nomes, Não, faltou o deputado, o Não, presidente da mas CPI tudo bem, e o prefeito Boda é o prefeito. Só para esclarecimento, a plateia que está nos assistindo, e nem todo mundo acompanhou o que aconteceu na questão do camarada. A pergunta agora é do senhor, para não fechar o debate e travar, professor Rafael, 30 segundos, e agora pergunta a Neto Carneiro. 30 segundos, pergunta livre no ar. Na área de distribuição de emprego e renda, a má distribuição de emprego e renda, infelizmente, Neto, ainda continua apavorando as cidades paraibanas. Para que isso se amenize, deve-se incentivar a implantação de pequenas indústrias e cooperativas que proporcionarão o aparecimento de muitos empregos e melhor renda. Tais indústrias ajudarão na visão das respectivas cidades polo. A Lagoa Grande é uma cidade polo, poderia estar desenvolvida, já foi uma desenvolvida de Campo Guarabira. Por que a Lagoa Grande não se desenvolveu? Já terminou, muito obrigado. Com a resposta, Neto Carneiro, 1 minuto e meio. Inclusive, professor Rafael, candidato, a gente precisa, nesse plano de governo que vai iniciar-se, essa gestão que vai iniciar-se agora, comigo e com o João à frente da prefeitura, vocês votando no 10, a partir de janeiro de 2025, vai ter o foco total mesmo no fortalecimento dos pequenos negócios, inicialmente, para que a Lagoa Grande possa, no futuro também, não tão distante, chegar e poder abarcar também uma grande empresa, para que via a grande empresa e também no geral o desemprego que pode acontecer. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para gerar o fortalecimento dos negócios locais e depois trazer já grandes negócios, para que a gente possa ter uma taxa de ocupação muito grande, que infelizmente hoje é abaixo de Alagoa Nova e outras localidades também. Ao mesmo passo, professor Rafael, eu achei muito, sua pergunta foi muito boa, mas a do candidato Fernando, para dizer e jogar uma tragédia de camarada, um debate político, eu acho muito feio. Inclusive, tanto o Júnior Carneiro como o Boda se uniram, não politicamente na eleição, porque não existe só eleição em política, mas na administração mesmo. Meu pai, presidente da CPI e Boda prefeito, e foi muita ajuda também para a Lagoa Grande para isso. Então, se uniram, sim, respeitosamente, mas na eleição, naturalmente, meu pai, inclusive, foi vice-prefeito na época e Boda candidato a prefeito. E nem por isso houve descontinuidade das coisas. Usou seu tempo, 1 minuto e 30, professor Rafael, réplica 1 minuto na tela. É preciso dizer que o maior ditador de Alagoa Grande se chama Beto Sindicato, com o apoio do deputado Bosco Júnior, que você acabou de dizer, com o apoio do prefeito Boda, que foi vice, com o apoio do prefeito Sobrinho. O homem fica reinando. Eu digo isso para Beto Betíssimo, você acha que eu sou velho? Você acha que Beto não está abusando do sindicato? É preciso ter humildade e dizer que numa democracia é preciso ter alternância. E no sindicato dos trabalhadores rurais, que representa o governo Lula, é preciso de mudança. Muito bem, já usou o tempo, devolveu o fala metade e réplica para Neto Carneiro de 1 minuto na tela no ar. Olha, candidato, muito boas suas colocações na primeira fala, Achei muito interessante falar e trazer ao debate uma coisa importante, a geração de emprego e renda,
Inclusive, se o sindicato tivesse também funcional, geraria muito mais renda na agricultura familiar, que é um vetor nosso. Agora, professor Rafael, eu preciso também comentar mais algumas coisas da falta do candidato. O outro candidato veio criticar as gestões passadas, mas ele mesmo fez parte das duas. Inclusive, eu vou lhe perguntar ao ex-prefeito Boura o porquê o ex-prefeito Boura tirar ele perto do dinheiro na saúde. É bom ele perguntar isso também. Porque isso aconteceu, candidato. Né? Então, a gente precisa ter identidade, personalidade. O candidato sou eu, o candidato é você. A gente tem que ter personalidade, plano de governo, proposta e, claro, né, candidato, também uma boa índole para a gente levar a Lagoa Grande para um futuro próspero e para o progresso de fato, votando no 10 para prefeito Neto e vice-prefeito João. Muito bem. Encerradas as duas sequências de confronto direto, perguntas e respostas livres. Eu queria agradecer ao policiamento, que garante a segurança do nosso debate, ao 4º Batalhão de Polícia Militar, cedido pelo comandante-geral, Coronel Simval. E queria também agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores comerciais. Venâncio Autopeças, linha diesel, as melhores marcas para você. Telefone 3283-1359. Repita, por favor. Telefone 3283-1359. E também o Colégio Albert Einstein, cuidando de hoje e preparando para o futuro. Referência em preparação para o Enem. Do infantil ao ensino médio, eu sou mais Albert Einstein. Senhores candidatos, tivemos um problema de tempo por conta de algumas idas e vindas do cronômetro e tivemos também um problema do som do candidato Guilherme Carneiro por conta do cabo do microfone. Nós, às 9 horas, temos que colocar no ar a Voz do Brasil, certo? Então eu pediria para queimar esse intervalo comercial que nós iríamos fazer agora e partir direto para as perguntas dos jornalistas. O senhor concorda? O senhor concorda? Concorda também? Então vamos ganhar tempo, porque eu olhei aqui no meu relógio, já são 8h30. Sobrando tempo, antes das considerações finais, a gente faz aquele refresco, o intervalo que eu estou pedindo para queimar agora, porque agora eu tenho certeza, mais tarde eu não sei. Então, há também um problema técnico que eu preciso dizer. Devido à falha do microfone no candidato Neto Carneiro, a gente perdeu um sinal, um canal. Então, o microfone dos jornalistas seria sem fio. E a pergunta seria feita aqui onde o Ribeiro está, perto da porta. Em função desse problema técnico, eu vou pedir aos senhores jornalistas que se dirijam ao púlpito, eu afasto, vocês fazem a pergunta, sabendo que vocês têm, pelo nosso cronômetro e regras, 1 minuto para fazer uma pergunta jornalística, que pode ser algum assunto que não saiu ainda no debate, ou então uma avaliação de vocês sobre o debate, um pedido de esclarecimento, o que for. Então, houve também uma mudança nas regras, porque no sorteio prévio foram definidos alguns jornalistas que não puderam, por motivo de ordem superior, particular, comparecer, e nós tivemos que substituir de última hora. Então, será Genilson Silva pela Rádio Rural, Giovan Silva pela Rádio Cultura e Alan Mitchell pelo Portal Nordeste 1. Os três estão aqui, podem se dirigir. Por favor, fiquem aqui ao meu lado. Genilson Silva vai fazer a pergunta da Rádio Rural. Giovan Silva vai fazer a pergunta da Rádio Cultura e Alan Mitchell vai fazer a pergunta pelo portal. Estão aí os três. Devido ao problema técnico, eu vou ter que sair do púlpito. Lembrando que a pergunta do jornalista, 1 minuto e 2 minutos de resposta. O único bloco que não foi sorteado previamente é justamente esse. Por isso eu vou ter que sortear agora. Aqui está o pote com as rádios. E aqui está o pote com os candidatos. Eu sorteio primeiro a rádio, e obviamente eu já disse.
disse, Genilson Silva da Rural, Giovan Silva da Cultura e Alan Mitchell do Portal. Vamos sortear a rádio. Então, olhando para cima, misturando, vai ser a primeira pergunta da Cultura FM. Cultura FM, que tem como representante Giovan Silva. E quem vai responder está no outro pote. Novamente, mistura-se. Giovan Silva da Cultura vai perguntar para Fernando Fortunato. Descartado, então, Giovan Silva. Tem 1 minuto para fazer a pergunta a Fernando Fortunato. E depois, Fernando tem 2 minutos para responder. Por favor, no pouco. Boa noite a todos que nos acompanham, Rádio Cultura Rural, Portal Nordeste.com, os amigos que estão aqui presentes e a você ligado nas plataformas digitais da Rádio Cultura Rural do Guarabira. Pergunta referente à segurança. Foi falado em segurança na zona urbana, segurança na zona rural. Caso eleito for candidato, quais são as propostas para a segurança na zona rural, tendo em vista o alto índice de criminalidade em Canafístula e tantos outros distritos na zona rural de Alagoa Grande? Pergunta feita para o candidato Fernando Fortunato. 2 minutos, por gentileza, na tela. Boa noite, excelente pergunta. Como eu disse anteriormente sobre o tema segurança, eu tenho avançado muito. Vamos ter a oportunidade de avançar ainda mais. Porque a gente vai fazer, depois para aumentar, o contingente da Guarda Municipal e também com essa iluminação de LED que está sendo desenvolvida no município, também vai ser feito Canafístula recentemente, dando uma maior segurança. Isso vai ajudar bastante. E também a gente tem já solicitado, através do governo do Estado, o patrulhamento rural, para fazer rondas periódicas, através da Polícia Militar, para fazer esse patrulhamento rural nas comunidades rurais. E o Distrito de Zumbi, como o Distrito de Canafístula, a gente tem esse pensamento de ampliar o número de guardas municipais, que vai dar uma maior segurança para aqueles moradores. Então, essas são as principais ações, e também, como eu falei, em relação à segurança do trânsito. A gente vai ampliar os agentes de trânsito, já estamos fazendo semáforos nas principais ruas da cidade, e tudo isso vai contemplar, além da central de monitoramento de câmeras, que poderá também ajudar a gestão a ver os focos de insegurança. Então, a gente vai avançar muito nesse tema, na ampliação da guarda, de agentes de trânsito, a central de monitoramento de câmeras e também a iluminação de LED em toda a cidade, também na zona rural, que vai dar uma maior segurança para os nossos moradores. Bem, agradecendo aos ouvintes da Rádio Rural, da Rádio Cultura e também da Rádio Marquesa, da Rádio Piemonte, o pessoal do telão, dos carros de som de Alagoa Grande. Mas destacar o nosso chat. No Nordeste 1, já chegou a 1.700 comentários. A audiência é muito maior e você sabe que é variante. Mas em termos de comentário, 1.700 comentários. Contra e a favor, eu não sei porque eu não vi. Então vamos ao segundo jornalista da rádio. Agora, da Rádio Rural. E da Rádio Rural eu convido aqui o Genilson Silva para se aproximar do púlpito. Genilson Silva. Vamos ver para quem é que vai perguntar. Novamente, sem olhar. Ele vai perguntar para tema livre, jornalístico, professor doutor Rafael. Giovan Silva tem 1 minuto pela Rádio Cultura e nós temos o professor, aliás, é o de Genilson agora, Silva, porque estão todos
para o candidato Rafael. Boa noite a todos. Parabenizar, portanto, o grupo de comunicação João Rafael por promover, portanto, esse debate. Ao mediador, Giovanni Meireles, a todos os presentes, os candidatos, enfim, o pessoal de Alagoa Grande. Já foi dito aqui que Alagoa Grande é a terra de Jackson do Pandeiro, que é o rei do ritmo, mas é a terra também de Margarida Maria Alves, símbolo de resistência e luta no campo. Então, usando o nome de Margarida como mulher daquela cidade, eu gostaria de saber do candidato professor Rafael qual a política de gestão que ele tem para as mulheres da cidade de Alagoa Grande, sendo eleito, portanto, prefeito no próximo dia 6 de outubro, professor. Obrigado. Muito bem, é preciso incentivar mais mulheres na política, sendo que o nosso partido já foi prejudicado, porque o prefeito subiu, chamou Elza para o PSD 40. O ex-prefeito Boda tirou Joselma Cadeirante para o partido 22. E a Silvia Xavier, a única mulher, acabou desistindo. E o juiz puniu o nosso candidato a vereador, porque tem que ter mulher. Assim é demais. Essa lei tem que. Se a mulher não pode, se ela saiu. Mas a gente precisa incentivar os jovens, principalmente as mulheres, despertar o interesse para a política que a gente não vê em Alagoa Grande. O prefeito, depois de eleito, ele se preocupa em ter a maioria dos seus aliados. O prefeito Bodo gosta de dizer uma frase que eu não gosto de babão, eu gosto de quem reivindica. Mas é verdade. Mas o prefeito Sobrinho, ele puxou todo mundo. Ficou uma gestão sem um olhar, a não ser o professor Rafael sempre reivindicando. E mais uma vez, para a mulher quilombola ser mais valorizada. É preciso colocar, ainda dá tempo, uma representante da cultura do quilombo Caiana dos Crioulos. E a palavra-chave para chegar no governo Lula é Margarida Maria Alves. Ele aprovou o campus para Três Lagoas. Três Lagoas, terra de Margarida Maria Alves. E corrigiram, não diga isso, é Alagoa Grande. E ele, é isso que está faltando em Alagoa Grande. Valorizar mais a mulher na gestão do prefeito Sobrinho. Muito bem. Devolver o tempo, mas aí vocês já sabem quem é o último a perguntar e quem é o último a responder. Mas, de qualquer forma, temos que fazer o sorteio para confirmar. Então, vamos lá. O último a perguntar vai ser Portal Nordeste 1. Portal Nordeste 1, aqui representado por Alan Mitchell. Alan. E, obviamente, você já sabe quem vai responder, mas não tem nenhum outro papel no voto. Candidato sorteado para responder, obviamente, para fechar a rodada, é o candidato Neto Carneiro. Então, Alan Mitchell, do Portal Nordeste 1. 1 minuto de pergunta e depois o Neto Carneiro, 2 minutos de resposta. Por favor, Alan. Boa noite, Giovanni, Pete e a todos aqui presentes, aos candidatos que estão aqui no momento, ao público presente no auditório. É você que nos acompanha também pela internet. Minha pergunta, candidato Neto, é relacionada ao tema de mobilidade urbana e também trânsito. Nós, aqui no Sistema de Comunicação João Rafael, chegamos a receber, por mais de uma vez, denúncias e pedidos da população relacionados ao trânsito na cidade de Alagoa Grande, sobretudo também no entorno da Lagoa, devido à imprudência que por vezes existe por parte de condutores de carros e sobretudo de motocicletas. Qual é o seu plano de gestão, o que pensa o seu plano de governo no sentido de mobilidade urbana e gestão do trânsito para a Alagoa Grande? Muito boa sua pergunta, Alan, né? Muito boa sua pergunta, Alan. Inclusive, a gente, além dessas questões que você acabou de citar, a gente precisa olhar também para os bairros periféricos, distantes do centro. Inclusive o bairro Geraldo Marques, né, que muitos conhecem aqui, como também o bairro do Veracruz, que a gente vê um defeito muito grande, né, de calçamentos, como tantos outros. Quando sai um pouco perto do centro, a gente vê as dificuldades, inclusive no próprio Morro do Cruzeiro. Mas, até para responder a Alan, especificamente em relação à sinalização, a semáforo e tudo mais, como vice-prefeito, fiz a solicitação ao deputado João Bosco Carneiro Júnior, inclusive, para ter essa sinalização tanto vertical como horizontal, já visando também a alta recorrência
de acidentes de trânsito na Avenida da Cleiton, também ali perto, né, lá na Padre Belize, perto da Lagoa. Então a gente vê que de fato é um problema sério. Eu acho que já falando também, como a gente tem que falar dos defeitos e das benfeitorias, né, Rafael? E já passou-se 8 anos para fazer isso, devia ter feito, mas a gente, se não fez, vamos buscar fazer. Vamos buscar melhorar o que deu certo e o que deu errado a gente tem que corrigir. E uma coisa que de fato tem dado errado é essa questão de mobilidade urbana. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas aconteceu um fato curioso em Lagoa Grande. É uma cidade, uma das únicas, que um caminhão atolou no calçamento também. Então até isso aconteceu. Então a gente precisa ter uma atenção tanto grande no centro, com a sinalização, né, com a drenagem também, que é importantíssima, como também tem que ter essa atenção tanto nos bairros distantes do centro, como principalmente na zona rural, que aí é onde é muito dificultoso. Inclusive, quando chove para ir para Caiana dos Crioulos, Rafael, você sabe, parece um quiabo, até porque não foi feita a manutenção adequada e prejudica muito também a geração de emprego no município de Lagoa Grande. Já respondeu, usou muito bem o tempo. Então agora nós vamos ao nosso último intervalo. Em seguida voltamos com as considerações finais e dizer o seguinte, que agradecemos bastante aos candidatos que tiveram extrema fineza, educação e não pediram nenhum direito de resposta. E dizer ao Dr. Charles Gouveia, presidente da OAB, a subseção, que agradecemos a presença da doutora Ingrid Leite, da doutora Raíssa Lucena Montenegro e do doutor Rogério Rodrigues da Rádio, e dizer que o candidato Fernando Fortunato, a doutor Rafael e Neto Carneiro, que vocês não deram trabalho para eles. Eu acho que eles devem ter agradecido e devem ter achado muito bom o debate, porque eu pessoalmente, como jornalista, eu não sou eleitor da Lagoa Grande, eu gosto da cidade, conheço desde a minha infância, mas sei que foi um bom debate. Houve alguns momentos de acirramento, mas isso é natural. Então, nossos comerciais, por favor, daqui a 3 minutos a gente volta para encerrar.